O senhor Júlio Lancelotti disse que quem critica a campanha da fraternidade tem uma espécie de flerte com o fascismo. Olha só. A vida que é toda interligada. Eu achei interessante uma pessoa desses grupos que estão em flerte com o fascismo, que estão enamorados do fascismo. Nossa, a igreja quer salvar a alma, quer salvar a árvore e não quer salvar a alma. Olha a pobreza do pensamento. A igreja quer salvar a árvore, não quer salvar a alma. Só que a alma não vai ter como se manifestar se eu morrer. A minha alma vai para Deus, não vai precisar da árvore. Mas São Tomás de Aquino, que eles gostam de citar sem ler e sem estudar São Tomás de Aquino, diz que a graça supõe a natureza. Não tem a graça sem a natureza. A graça supõe a natureza. Confere São Tomás falar isso? A graça supõe a natureza. Essas pessoas querem falar da graça sem levar em conta a natureza. Ou tem uma visão que a natureza sempre é má. É complicado de entender isso, Vânia? Estou vendo que você está assim, me olhando, admirando. A graça supõe a natureza. Para eu ter a graça de Deus, supõe que eu seja uma pessoa. E para ser uma pessoa, eu preciso tomar água despoluída. Eu preciso que a temperatura não esteja 5 graus acima da média. Para que a minha natureza se mantenha, eu preciso me alimentar. Eu queria saber se esses que dizem que quer salvar a árvore e não a alma, se eles não comem, se eles não dormem, se quando eles estão com dor de cabeça, se eles vão no médico, porque é só a alma. A graça supõe a natureza. Nós somos corpo e alma. Não tem... Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Na minha opinião, o que o padre Júlio Lancelotti disse é uma falta de interpretação e um erro. Por quê? Quem protege o meio ambiente não está colocando o ser humano em segundo plano ou querendo que o ser humano se destrua. Evidentemente, né? Quem coloca Deus em primeiro lugar e assim quer preservar o meio ambiente também não está colocando o ser humano em segundo plano e não quer que o ser humano se destrua, obviamente. O que o padre Júlio Lancelotti acha que é o seguinte, que quem está dizendo que a campanha da fraternidade excessivamente se preocupa com o meio ambiente e não se preocupa com a salvação das almas, com a questão de orar, de rezar, de buscar a questão dos sacramentos, do sacrifício, essa coisa toda que envolve a ortodoxia, o dogma, os dogmas da igreja, quem está se preocupando com essas coisas, né? E está anulando a ideia de que o meio ambiente é importante. Não. O padre Paulo disse o seguinte, que quando colocamos Deus em primeiro lugar, evidentemente nós vamos preservar o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente foi Deus que criou, na concepção cristã, obviamente. Deus criou todas as coisas, a matéria, e nós devemos preservar a matéria por causa de Deus, não por causa de nós mesmos, evidentemente. Então é uma falta de interpretação. Achar que quem critica a campanha da fraternidade, por excessivamente se preocupar com o meio ambiente, está necessariamente despreocupado com o meio ambiente, mas é pelo contrário, muito pelo contrário. As pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, elas estão preocupadas com o meio ambiente. Elas estão preocupadas com o capitalismo exacerbado. Inclusive, muitos autores que eu já trouxe aqui, como o Roger Scruton, que tem livros, já trouxe aqui que o pensamento conservador, quando surgiu, ele surgiu em oposição à industrialização excessiva lá na Inglaterra. Né? Inclusive, professores de esquerda falam isso. Aquele professor que analisa o livro O Rosto de Deus, do Roger Scruton, no site da Realizações, que é a editora, ele fala exatamente isso. Então não é que a gente não esteja preocupado com o meio ambiente e que e que as pessoas estão flertando com o fascismo, muito pelo contrário. As pessoas que colocam Deus no primeiro lugar, provavelmente, ou se forem coerentes, elas vão preservar o meio ambiente cada vez mais.
E o segundo ponto que eu queria colocar nesse vídeo é que o Centro Dom Bosco vem trazendo esses vídeos aí do padre Júlio Lancelotti e tudo mais, mas eu acho que o Centro Dom Bosco devem pedir desculpas por postar que o Papa iria falecer em 72 horas. E o Centro Dom Bosco não teve a preocupação de realmente checar, de ter a humildade de esperar, e eles acabaram postando isso. E eu achei muito desnecessário, muito sem sentido. O Papa está vivo, evidentemente, muitas pessoas acharam que ele ia morrer, mas ele está vivo e o Centro Dom Bosco não veio a público falar nada sobre aquela postagem. E esse pessoal, só Maria Deus abençoe. Essas duas reflexões aí. Quem coloca Deus em primeiro lugar tem que proteger o meio ambiente, inclusive dessa questão desse capitalismo louco, exacerbado, de que quer destruir tudo, consumir, consumir, consumir. Nós devemos sim usar a matéria e buscar cada vez mais se desenvolver economicamente. No entanto, se a gente começa a usufruir comprar coisas desnecessárias, cada vez mais coisas desnecessárias, aquelas coisas começam a mandar, aquelas coisas se tornam nosso Deus. Então será mesmo que a gente realmente faz um bom uso da matéria, com esse capitalismo exacerbado, com esse negócio de comprar? Então a Igreja Católica também critica isso. Então é preciso um equilíbrio, a gente não precisa destruí-lo. Tem coisas que a gente não necessita comprar, tem coisa que a gente não precisa e a gente quer cada vez mais. Então a igreja também é muito crítica em relação ao capitalismo exacerbado. Salve Maria, Deus abençoe e eu estou rindo.